Bom dia para vocês que acompanham Notícia Pro Trabalho. Que gostoso, nosso primeiro programa especial no quadro Dinheiro Extra no ano de 2018. E para conversar essa manhã aqui com vocês, eu estou trazendo um convidado muito especial, que já se tornou meu amigo, já dá mentorias aqui para o nosso quadro, que é o educador financeiro Josivaldo Santos. Para quem não conhece o Josivaldo, hoje ele vai dar um bom dia para vocês e vai contar o que será que essas duas pessoas comprometidas com a questão da educação financeira no nosso país planejaram para dar esse pontapé direito para o ano de 2018, o primeiro quadro ao vivo do ano. Bem-vindo, que bom abrir o programa com você, Josivaldo. Obrigado, amiga. E assim, aos nossos telespectadores, a todos aqueles que nos acompanham nas redes, nos canais, gente, um excelente ano para vocês. E assim, fazer aquela pergunta: quem não quer um dinheiro extra? De novo, quem quer ganhar dinheiro extra? Eu acho que o Ed não quer ganhar dinheiro extra. Quem quer ganhar dinheiro extra? Vamos lá, Ed. Viu? Ele melhorou. Compromisso firmado. Qual vai ser a proposta? O que você trouxe para vocês que não ainda conhecem o Josivaldo, estou conhecendo agora? Ele faz uma assessoria dentro da Santos Ponto? Da J. Santos Consultores. J. Santos Consultores, faz parte do grupo da DISOP, Educação Financeira, também é vice-presidente da ABFIN, Associação Brasileira de Educadores Financeiros aqui do nosso país, que já está com um presidente em cada estado. Exatamente, nós temos 27 representantes, ou seja, o Brasil está aí. Eu fiquei assim no jantar do final do ano que eu participei, tive o privilégio de fazer a abertura, eu fiquei assim, passada como vocês, num espaço tão curto de quando o Reinaldo me comentou em 2016, conseguiram já estar em todo o país? Essa na verdade é uma necessidade, até para cumprir agendas e estar mais próximo daqueles que necessitam da gente, o público final, que são as famílias, as escolas, as empresas, para a gente poder levar a educação financeira para as pessoas, para as famílias, num momento que é tão importante, né, Regina? Na verdade, assim, sempre é importante, mas em momentos de crise financeira ou da crise do orçamento doméstico que a gente fala, nada melhor do que ter uma boa educação financeira para te ajudar a colocar as contas em dia. E o que vocês vão conhecer através de todos os nossos educadores financeiros por todo o país, os ligados à BFIN, os ligados à DISOP, hoje vocês já vão ter uma pequena amostrinha com cases da vida real de pessoas que efetivamente tiveram resultado em ganhar o quê? Dinheiro extra. O Josivaldo comentou comigo, ele falou: Rê, olha só, eu sou fã número 1, número 2, número 3 do seu programa, mas o pessoal comenta muito de reduzir gasto, de controlar finanças. Hoje eu venho com uma novidade que não foi muito trabalhada ainda no seu programa. Qual é essa proposta dessa manhã de quarta-feira do quadro Dinheiro Extra? Pois é, vamos falar de dinheiro extra, não é? Pegar o quadro e vamos falar deles. Porque assim, Regina, o que acontece? Eu, como educador financeiro, né, e previdenciário, eu ajudo as famílias, as pessoas, né, estou dentro das empresas fazendo palestras, cursos, né, tem um canal para falar sobre isso, que é Finanças e Previdência, eu fico tratando disso com as pessoas. E eu vejo o seguinte, que elas estão preocupadas muitas vezes em sair cortando gastos. Isso é uma verdade quando é necessário. Mas eu ponho para elas o seguinte: para você conseguir antecipar uma dívida no pagamento ou realizar um sonho antes, dentro do seu planejamento, pense fora da caixinha, que é o que? O dinheiro extra. Aí você fala: mas como eu vou conseguir dinheiro extra? Se eu tenho um horário fixo de trabalho, em 99% das situações. Ou, segunda situação, estou desempregado. Isso não é um problema. Quando a gente fala de dinheiro extra, nós temos que pegar todas as nossas habilidades, ou até criar algumas, que hoje é muito fácil com o mundo da internet. Você vai lá, entra na internet, se capacita aí em algumas coisas de curso gratuito. Exatamente, ou seja, você com isso está saindo da caixinha. E sair da caixinha, tendo dinheiro extra, vou dar alguns exemplos de, na verdade, são cases, né, que aconteceram comigo no último ano de assessoria, né, com pessoas que deram certo. Pessoas que estavam desempregadas e pessoas que estavam trabalhando, veja, de segunda a sexta, outros até de segunda a sábado.
e todas elas conseguiram ou realizar o sonho antes ou pagar as suas dívidas. Porque algumas vezes o nosso maior sonho qual é? Sair das dívidas. Sair das dívidas, Então né? a gente tem que ser o quê? Proativo. Proativo, né? Então com isso eu sempre passo para as pessoas. Uma das coisas que eu vi o ano passado, que ainda eu acho que está muito forte para 2018, assim, nós temos um apego com os nossos bichinhos de estimações, assim. Todo mundo hoje, eu diria que principalmente quem está em casa ou apartamento, tem um bichinho de estimação. Então os pet shops, os cuidados com os animais, ainda tem sim a possibilidade de você ter um dinheiro extra. E Olha, não que necessariamente você precisa ter um pet shop. Cuidador de animal. Cuidador de animal? Cuidador de animal. Olha só, eu tive uma cliente que ela mora em casa, aqui em São Paulo, tem um ótimo terreno, adora animal e estava desempregada. O que ela fez? Começou a cuidar nesses períodos agora, principalmente esse mês, nós estamos em janeiro, começando de férias, né? De férias, a casa dela está lotada de cachorro e tem gatos também. Cada um no seu departamento. Nossa, dinheirinho extra ainda fazendo o que você ama, cuidar dos seus Exatamente. bichinhos, né? Eu passei por essa situação de ter que viajar, deixar os meus gatos, eu sou gateira, amo gato, né? Então eu tenho 2 gatinhos lá em casa e um tá até meio doentinho. E precisei de uma pessoa para cuidar lá de casa. Meu cunhado veio me socorrer. Já pensou se tem um cuidador que tem um valor legal, interessante pra gente deixar o nosso animalzinho feliz? Exatamente. Eu acho que assim, eu acho que o que eu ajudo você aqui no programa e quem está nos assistindo é justamente trazendo a experiência. De pensar fora da caixa, né? Pensar fora da caixa. Então, eu dei esse exemplo, né? Mas um segundo exemplo que me marcou muito foi assim, uma pessoa com a dívida alta, né? Como muitos brasileiros. O ano passado a gente fechou com mais de 60 milhões de brasileiros inadimplentes, ou seja, já não conseguiam pagar mais suas contas. E eu assessorando uma pessoa, ela falou, eu estou quase indo para inadimplência. Aí eu falei, calma, vamos fazer uma lição de casa, né? E depois nós vamos ver o que fazer com essa possível inadimplência. Sabe o que ela fez? Depois de muito eu insistir, ela alugou parte do apartamento dela, que ela estava pagando e iria devolver. E o carro também. O carro que ela fez, ela alugou o carro e o apartamento ela alugou só um apartamento grande, ela alugou só 2 cômodos do apartamento, 3 vezes ao mês. Isso já ajudou para que ela tivesse um fôlego no orçamento. Alugar uma parte do apartamento 3 vezes ao mês. Alugar o carro pode ser alugado diretamente? O carro, na verdade, assim, tem todo hoje uma formalidade em alguns sites, você busca e consegue saber quais são as empresas que pegam o seu carro para alugar, ou até de particular para particular. Então, quando você tem confiança, no caso dela, ela morava perto de um transporte excelente, que é o nosso metrô. Então, veja, perder o carro, porque naquele momento era perder o carro, porque entregar ele era um valor muito baixo do mercado. Então, eu falei, calma, se a questão é a prestação, até as coisas se equilibrarem, mentalmente você ter uma paz, vamos alugar os 2. Alugou o carro, alugou parte do apartamento. É lógico, gente, no caso de apartamento ou casa, vocês têm que ter todo um cuidado, né? Que é uma questão de segurança. Como vai fazer essa apuração. Exatamente, mas também existem sites profissionais para alugar esse seu apartamento. No caso desta cliente, vocês têm que tomar muito cuidado quando for o seu apartamento, com a questão da convenção do condomínio. Porque hoje já tem condomínio que não permite que você alugue parte do seu apartamento. Mas isso é uma tendência mundial, né? Então, o nosso país ainda tem muitas culturas que vão começar a ser desconstruídas até pelo próprio momento que a gente está enfrentando, né? E isso vai interferir também na questão das finanças e da economia do país como um todo. Isso, e a Regina falou aqui uma coisa bem bacana, que assim, a influência da economia como um todo. Nós estamos no início de 2018, os números de 2017 estão aí para surgirem, mas aqueles que acompanham já sabem quais são os números. Mas falando de 2018, o Brasil vai começar assim uma retomada. Ele começou assim no último quadrimestre, mas vamos falar assim, a retomada da economia para ponta final, que é o trabalhador, ele tem que tomar um cuidado, porque a informação que vem do governo é diferente daquela que chega, o tempo para chegar nas empresas e na contratação dos trabalhadores é diferente. Então assim, a minha recomendação nesse momento é ter muita prudência com os gastos, né? Fazer sim o seu diagnóstico
das suas contas a pagar, do que você tem a receber, e não fazer compromissos muito longos, só se for extremamente necessário. Então, assim, trabalhar esse ano com muita cautela, ter dívidas de 12 meses agora seria um momento. 2019 é um outro cenário, depois de política. E eu até tenho uma pergunta, Josvaldo. Você começou falando também aí da questão da inadimplência, né? Eu já estive aqui com outros educadores financeiros e brinquei, né? Eu falei que se eu tiver inadimplente, meu pai souber, eu levo uns tapas. Porque a gente foi e minha mãe também, porque a gente foi culturalmente educado a não ficar inadimplente. É óbvio, ninguém está motivando nem fomentando aqui a inadimplência. Mas se não tem outro jeito, também é uma maneira de você relaxar. Entrou, não quer dizer que eu vou abandonar minha dívida, mas também tirar o foco daquilo e colocar o foco numa outra coisa, como usar suas habilidades. Aí você pode contar algum case pra gente, para ganhar o dinheiro extra e quitar? Sim, eu vou fechar essa questão da inadimplência dizendo o seguinte, gente, dizer inadimplente, a palavra inadimplente, veja, é quase um palavrão. Para alguns é um palavrão. Para nós, educadores financeiros, a gente usa isso até como estratégia, para a pessoa replanejar o seu orçamento e a sua vida. Porque tem situações, acreditem, que estar inadimplente é aquilo que vai te defender junto aos órgãos de proteção ao crédito e principalmente aos seus credores, porque quando você está diante de um credor e está inadimplente, você naquele momento tem o poder de dizer o seguinte: devo, não nego, pago quando puder. Pago quando puder. Mas até vai você pagar, né? Vai pagar, mas acontece o seguinte: os juros no Brasil, alguns dizem que estão em patamares de 7% ao ano, nossa taxa Selic. São os juros mais caros do mundo. Isso eu não estou falando nem de cartão de crédito, não estou falando nem dos cheques especiais, né? Que aí eu já vou ter uma dor de cabeça enorme aqui. Mas estou dizendo, ser inadimplente não é problema. Educador financeiro usa isso como um reposicionamento do orçamento e uma forma da pessoa se defender junto aos credores. Então, em algum momento, o ano passado, eu tive que falar para a pessoa: você vai ficar inadimplente com tais e tais credores. Mas, Josivaldo, meu pai me disse que o meu nome. Eu falei: calma. Eu já lembro do meu pai e da minha mãe. Pois é, mas aí eu tive assim, que falar. Abre os olhos. Eu falei: fala pro seu pai e pra sua mãe conversar comigo, que isso é uma estratégia. Em menos de um ano, nós conseguimos renegociar essa parte da inadimplência da pessoa com a redução de 45% nos juros e na multa. 45%. Então vocês viram que é uma estratégia? Às vezes, porque já tinha tentado todas as fontes, Regina. Mandado carta para as instituições, ligado, e não resolveu. Eu falei: então deixa. Mas deixa, porque depois que entra para essa condição, a gente volta a poder negociar em outro discurso, em outro patamar. A justiça nos ajuda. Quer contar mais algum case? Quero, sim. Também eu vi o ano passado, principalmente para as mulheres, eu diria o seguinte: a mulher ainda tem aquela coisa do dinheiro extra em casa como uma coisa que ela se vira muito bem. Então eu vi o ano passado algumas mulheres entrando para vender cosméticos, sem citar nomes, mas como uma forma dela ter um dinheiro extra. E assim, gente, a beleza da mulher, vamos lá, tem que ser valorizada. Então elas não deixam. E assim, a mulher, eu peguei para sentir isso porque eu trabalho no mercado de trabalho, a mulher, né? A nossa mulher, ela não investia tanto em maquiagem quanto ela investe hoje. Hoje a gente é um dos países que mais consomem maquiagem no mundo. Até um contrassenso que a gente tinha muito em pauta nos colegas de empresa que a gente atendia nos centros públicos de emprego era esse, né? Que é um dos países mais baixos economicamente falando, mas é um dos que mais investe em beleza. Exatamente. E por que eu falei desse exemplo? Porque é que eu tenho que falar para os dois públicos, homens e mulheres. Homens, acordem. Eu tenho pessoas que eu atendi, homens, que estão vendendo cosméticos e se deram muito bem. Veja, então assim, não tem terreno homem-mulher. Tem estratégia, planejamento e público-alvo. Então eu tive homens que trabalham nisso. Estratégia, planejamento e público-alvo. Exatamente. E arregaçar a manga, proativo. Tem que ir. Sempre que eu entrevisto o Josvaldo, eu fico com aquele olhar assim, né? Porque a DSOP, os educadores todos que eu tenho que contar, sempre me surpreende, mas tem alguns que trazem uns elementos assim, que bacana, né? Quantas visões diferentes. Vamos aqui puxando da memória, se der tempo, eu vou falar rapidamente também. Uma outra experiência, até por questão de economia também,
e valorizar o nosso dinheiro, eu vi que algumas mulheres se juntaram aos seus maridos, por exemplo, criaram brechós, né? Hoje brechó não é mais uma palavra, vou comprar uma roupa de brechó. Veja, a elite, o pessoal, o público AAA está comprando roupa em brechó, porque o que adianta você querer usar o mesmo vestido em 3 festas, 4? A mulher não vai, gente, desculpa, ela não vai. Então por que não num brechó? Então assim, são vestidos que foram usados uma vez. E nessa linha de vestuário acontece uma coisa muito interessante, também a reforma de roupa. Então eu tive casos também de homens e mulheres que se juntaram para fazer reforma de roupa. Ou seja, é mais barato você reformar, remodelar uma roupa do que comprar. Tudo isso eu estou dizendo o seguinte, na linha de uma renda extra. Eles saíram do emprego? Não. Mas trabalharam à noite ou de fim de semana. Para fazer o quê? Para pagar dívidas? Também. E para realizar sonho. Para realizar sonho. Gente, sonho, né, é aquilo que nos motiva a levantar todos os dias, com as graças de Deus, para fazer alguma coisa boa para o próximo e para a gente. E isso, quando a gente fala de educação, e quando a gente fala de educação financeira, o meu sonho, o sonho do Josivaldo, do Reinaldo Domingos, do pessoal lá da Befim, da DSOP, é que plantar essa sementinha, porque para nós, né, eu tenho 42 anos, ainda é uma coisa, mesmo estando aqui discutindo, levando tudo para vocês, bastante distante do que eu gostaria que eu já estivesse. Mas é tão engraçado que a gente começa a plantar essa sementinha e vê-las brotar, porque daí você vê a minha filha, né? A minha filha mais velha, beijo, Fernandinha. Agora, no final do ano, a Fernandinha, de tanto ouvir essas questões de dinheiro extra, ela com o cofrinho dela, ela queria uma escrivaninha e ela queria uma penteadeira. E ela comprou, pesquisou na internet sozinha, encontrou uma escrivaninha penteadeira, que eram as duas coisas nenhum, e descobriu que ela ainda ia continuar com mais dinheirinho pra juntar e sonhar outros sonhos. E eu achei aquilo o máximo, porque a menina tem 10 anos. Então, assim, tem que levar educação financeira, hello, ano de eleição, para as escolas, sejam públicas, sejam privadas, desde as séries mais denras. Porque aí está um caminho para o nosso país mudar. À medida que você começa a ter uma educação sobre, ter esse controle sobre suas finanças. Você acha bacana essa questão? O que vocês estão fazendo nessa linha aí com a Befim? Olha, eu acho que assim, tudo que você falou realmente é relevante. Hello, ano de eleição, vamos levar a educação, né, financeira para os nossos governantes também, nossos deputados estaduais, federais, governadores. Exatamente. E esse ano de 2018 nós vamos estar lá em Brasília, tá? Então nós vamos ter lá os nossos 300 ou 500 educadores, né, em Brasília. Então nos aguardam, vão fazer muito barulho. Agora, como nós da Befim, o que a gente busca para esse ano é assim, fazer uma imersão muito maior, né, tanto com essa parte do governo, né, para levar para as escolas estaduais, municipais, né, levar para as empresas essa questão do se planejar. E o planejar é desde cedo, com a educação financeira para os nossos filhos e com a reeducação financeira dos pais. Seja onde eles estiverem, em qualquer estado. Eu digo o seguinte, qualquer pessoa pode sonhar, qualquer pessoa pode realizar. Mas para isso ela precisa sair da zona de conforto. Se planejar e fazer uma ação. Então, até você brincou com a empresa, que é meta, como você tinha falado até no comecinho, me fugiu agora, que eram 3 pontos. Nós temos que trabalhar a questão do nosso foco, o público-alvo, e, eu diria, amar aquilo que a gente faz. Amar aquilo que a gente faz. Pra mim é facinho, porque tudo aquilo que eu pego pra fazer eu amo. Mesmo que eu não abaste de início, eu sou uma pessoa muito cheia de amor mesmo pelas questões. Amar o que a gente faz é excelente. E eu quero agradecer bastante também agora aqui em público essa oportunidade que a gente teve no ano passado, abrir o 3º jantar da Befim aqui em São Paulo. Lá a gente foi convidado a estar falando sobre educação financeira inclusiva e aproveitar esse momento junto com o Josivaldo para falar que a gente busca apoio cultural para esse quadro, até porque a gente tem uma demanda muito grande de surdos que nos acompanham tentando ler os nossos lábios, mas que não é adequado, e eles reclamam muito, porque eles falam, Regina, eu quero entender de educação financeira. Então a gente quer cada vez mais fazer uma comunicação assertiva, uma comunicação afirmativa, uma comunicação positiva, mas para que isso chegue a públicos que ainda não chegam, a gente precisa aí do aporte financeiro. Não é uma coisa monstruosa e não é qualquer empresa também que pode chegar aqui e colocar dinheiro aqui, tem que ser empresa que esteja ligada à responsabilidade social, empresas que estejam compromissos como nós temos, como a sua empresa tem, como a DSOP tem.
Então é esse o cara que a gente quer que venha apoiar culturalmente a gente. Uma das principais metas para 2018 é que a gente tenha aqui acessibilidade em Libras, mas não pode ser uma acessibilidade daquela de só ter janelinha. Se não tiver jeito, a gente vai pôr só a janelinha. A nossa ideia é termos aqui um intérprete mesmo com a gente, porque são vários assuntos que são tratados no Notícia para Trabalho de segunda a sexta-feira, que ainda não existem nem sinais em Libras, né? Ainda teriam que ter sinais em Libras para ele, para que efetivamente a inclusão possa acontecer e mais e mais pessoas possam ter acesso à educação financeira. E o Josivaldo convidou junto com o Reinaldo e por intermédio da Tereza para que a gente estivesse lá fazendo essa abertura, e foi muito legal essa troca de experiência, de poder levar para eles algumas informações, para que eles também, porque como eles vão estar dentro das escolas, dentro das empresas, eles também levem já com essa sementinha. A empresa que puder comprar o trabalho de educação financeira, mas junto já com acessibilidade para todos os públicos, com esse cuidado, ela já vai estar à frente do mercado, né? Ela vai ter um papai do céu lá abençoando, ela já vai estar à frente do mercado. Como é que foi essa experiência para vocês lá? Qual foi a repercussão deles ouvirem falar sobre como é falar para um cego, como é falar para uma pessoa surda, como é ter esse outro olhar na diversidade, independente de naquele primeiro momento ele não saber se tem ou não alguém ali na plateia que tem essa necessidade especial? Sim, o que a gente viu internamente depois fazendo, assim, qual foi o resultado do nosso jantar, né? Primeiro que foi excelente pelo público que estava lá, né? Mas nessa questão específica sua, para nós foi importante porque assim, nós temos que pensar que hoje, nessa questão do trato com o dinheiro, o respeito pelo sonho, ele não vê cor e também não pode ver essa questão... Não vê cor, não vê gênero. Não vê gênero e não pode esquecer essa questão da inclusão social deste público que trabalha, tem acesso ao dinheiro, gera sim um dinheiro extra, mas que tem a necessidade de ter orientações da forma que você está passando. Então aqueles que estão nos ouvindo no seu canal, no meu também, gente, sigam mais a Regina, né? Esse projeto dela é muito importante, é um projeto sério, né? Aqueles que me conhecem pessoalmente sabem que eu, o Josivaldo ou a J Santos, a minha consultoria, incentivamos há muito tempo, desde 2008, projetos sociais, e esse é um que eu aposto, e a Associação ABFIM também. Então, assim, se vocês ainda não têm verba, mas ainda não sabem onde investir nessa área social, por favor, procure a Regina. Ela vai com certeza marcar um bate-papo com você e explicar bem melhor aquilo que ela já nos passou. A gente vai fazer mais eventos, não só como esse que a gente fez com a ABFIM. Sempre que a gente faz outros eventos paralelos também, a gente convida a DSOP, agora vai convidar cada vez mais, a ABFIM está nascendo, e a gente está convidando também a ABFIM para participar com a gente. Então vamos levar cada vez mais informação que transforme, porque um sonho que uniu os propósitos de vocês com os nossos é esses. Ambos acreditamos que a educação, o acesso à informação, e a gente está falando da informação positiva, não que a gente vai deixar de falar das coisas erradas que existem por aí, mas já tem muita gente falando, então aqui a gente precisa falar, e não vou fazer coisa baba-ovo também não. A ideia aqui é a gente trazer esses cases que hoje o Josivaldo compartilhou com a gente, para que você possa olhar e fazer o que a gente chama de espelho afirmativo para a sociedade, falar, se o assessorado dele conseguiu, eu também consigo. Se a história de vida do próprio Josivaldo, que quando eles compartilham histórias de vidas aqui com a gente, deu certo, a minha vai dar. Se a história da Regina deu certo, a minha veio lá da periferia da Zona Leste de São Paulo, a minha também pode dar. Mostrar para as pessoas que é possível, mas tem que ter de novo as 3 regrinhas. Nós temos que ter foco, público-alvo e amar o que faz. O que faz. E aqui eu queria deixar um convite, Regina, na abertura, né, alguns que queiram também saber um pouco sobre dinheiro extra. Eu incluo a parte de investimentos também, porque tem o foco, né, daqueles que querem pagar dívida, daqueles que já estão mais equilibrados, mas a gente não pode esquecer daqueles que têm algum dinheiro, né, a investir. Então eu faço o convite para vocês para conhecerem o meu canal, né, que é o Dinheiro e Futuro. Lá eu falo sobre finanças e previdência pública, previdência complementar, de uma forma também para levar conhecimento àquelas pessoas que não podem pagar um consultor particular de investimento. Olha, eu achei isso bárbaro e vamos trazer você para falar aqui novamente. Amigo,
Que Deus abençoe tudo que vocês têm feito pela gente. Muito obrigada. Hoje é o segundo quadro de maior audiência. Só cresce. Já abriu várias possibilidades de sonhos para 2018. Despertou o olhar de muita gente. Então, minha gratidão a todos vocês. Meu abraço a todos os meus amigos educadores da DSOP. A toda a nossa equipe, o Ed, que estamos voltando ao vivo hoje. A Paty e o Gabi que chegam daqui a pouco. Agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa estar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando cada vez mais informações que transformem. Se gostou, curte, compartilhe, critique e mande aí a sua opinião. Tchau! Um grande abraço!